Num julgamento virtual, 5 réus acusados do assassinato do radialista Valério Luiz em julho de 2012 deveriam enfrentar um júri popular. A repórter Rosane Ferraz conta como tem sido essa longa espera da família. Quase 10 anos, mais de 3.500 dias depois do assassinato do jornalista e radialista Valério Luiz, de 49 anos, o filho dele, que é advogado, resume esse momento muito importante. Afinal, a morte do radialista foi marcada por muitos capítulos dolorosos para a família. Um deles, o pouco tempo, segundo Valério, que os acusados do crime ficaram na prisão. Ainda tiveram os recursos que atrasaram a decisão pelo júri. Não foram só 10 anos de espera apenas, foi 10 anos de muita luta, muita batalha, né? A cada passo, muitos obstáculos foram colocados diante de nós. Primeiro ali as investigações, a gente lutando para que as provas pudessem ser colhidas, para que o inquérito se concluísse. Ali de fevereiro de 2013 para frente foi aquela batalha com as prisões dos acusados, né? Aquele monte de habeas corpus. A decisão que mandou eles a júri veio em 2014, agosto de 2014. Aí foram anos batalhando contra os recursos deles, né? Recorreram para o Tribunal de Justiça, que confirmou a decisão do júri em abril de 2015. Depois recorreram para o STJ, que terminou de negar os recursos deles em 2017. Depois por STF, né? Lá no STF terminou ali no começo de 2018, por aí. Mantiveram o julgamento também. Depois começou esses expedientes aqui no estado de Goiás mesmo. O julgamento vai começar, agora vai. Qualquer coisa que acontecer que tenha que eu vi uma testemunha no outro dia, tudo, aí o Código de Processo Penal estabelece que tem que ser na sessão seguinte, os prazos são bem mais reduzidos. Nossa expectativa aí é que, se possível nessa semana, se não neste semestre, a gente consiga finalizar tudo aí com esse tribunal do júri e possa ter a sentença. Valério Luiz Filho foi um dos primeiros parentes a chegar ao local onde o pai foi executado logo após deixar o programa esportivo que apresentava em uma rádio de Goiânia. Ele lembra a cronologia do crime e o que pesa contra cada um dos acusados. As pessoas tendem a achar que, como demorou tanto tempo para ir a julgamento, significa que, de certa forma, estava se investigando o acontecimento ainda, né? O crime ainda, mas não é verdade. As investigações terminaram em fevereiro de 2013 e de lá para cá nunca apareceu nada de novo. Nunca apareceu nenhuma outra versão, nunca apareceu nenhuma prova que fosse para outro lugar do que a Polícia Civil já tinha apurado. O acusado de ser o autor dos disparos é um cabo da Polícia Militar chamado Ademar Figueiredo Aguiar Filho. Continua trabalhando normalmente na PM. Os acusados de organizarem o crime é um outro policial militar, Djalma Gomes da Silva, que já foi para a reserva. Urbano de Carvalho Malta, que não tem uma profissão definida, ele trabalhava como uma espécie de faz-tudo do Maurício Sampaio na época. Marcos Vinícius Pereira Xavier, o Marquinhos, que era um informante do da Silva e como tinha um açougue muito perto da cena do crime, de onde eles pretendiam, né, fazer a execução, serviu como ponto de apoio. Foi lá que deixaram a moto, a arma, pouco antes do crime, para o Figueiredo só pegar lá, fazer a execução e deixar lá de volta. E o acusado de ser o mandante de tudo, Maurício Borges Sampaio, ex-cartorário, ex-vice-presidente do Atlético, na época era vice-presidente do Atlético. O julgamento virtual terá 27 testemunhas, 5 acusados e um processo com mais de 20 volumes. Valério lamenta que o avô, o ex-deputado estadual e radialista Manuel José de Oliveira, não estar aqui para acompanhar este momento. Mané de Oliveira, como era conhecido, morreu em fevereiro de 2021, aos 80 anos, enquanto lutava contra um câncer no intestino. O advogado será um dos assistentes de acusação do caso e fala o que a família do radialista Valério Luiz, pai dele, espera. Nós esperamos justiça, né? Um final digno para essa história como um todo. Nada vai trazer meu pai de volta, meu avô de volta, mas eu gosto de pensar que onde eles estiverem, eles estão aqui olhando para nós e sabendo que nós estamos fazendo tudo o que podemos. E o julgamento que era para ser realizado hoje foi adiado novamente. A pergunta que a gente faz para a Rosane Ferraz, que está acompanhando, iria acompanhar inclusive o julgamento hoje, por que foi adiado e até quando, Rosane Ferraz? Bom dia, boa tarde.
Boa tarde para todos. Então, mais uma vez o julgamento é adiado. Na realidade, é a segunda vez que esse julgamento é adiado, né? Chegou a se questionar que seria a terceira vez, mas o juiz explicou que seria mais uma questão interna, essa questão da terceira vez. Então, a Justiça confirma o adiamento pela segunda vez. A primeira foi por conta da pandemia, isso em junho de 2020, e agora porque o advogado que defendia Maurício Sampaio desde o início do processo, Ney Moura Teles, ele acabou desistindo da defesa, e isso na última sexta-feira, aí, às vésperas praticamente do julgamento. Tudo estava pronto para esse julgamento, que seria transmitido aí pelo YouTube, ali da sede do Tribunal de Justiça. 4 dos 5 réus compareceram, entre eles o Maurício Sampaio. Apenas um dos réus não iria comparecer, acompanharia online, porque está vivendo em Portugal. As testemunhas, também os jurados, mas a sessão teve que ser adiada. Então, o novo julgamento foi marcado para o dia 2 de maio, viu? Para o Ministério Público, foi uma estratégia da defesa. Vamos acompanhar a fala do promotor. Foi uma manobra, um advogado que está no processo desde o início da investigação. Na sexta-feira, 18 horas, desistiu do processo, renunciou ao mandato. E a gente já esperava algum tipo de manobra nesse sentido, visando adiar o julgamento. E infelizmente aconteceu. A ideia deveria ser o desmembramento, né? Provavelmente eles pensavam em desmembrar, julgar os outros réus e o réu Maurício Sampaio ficar sem o julgamento hoje. Mas aí o doutor Lorival, muito prudente, com muito cuidado, manteve o processo único e o julgamento foi remarcado para o dia 2 de maio. Pois é, o Maurício Sampaio que chegou ali pela frente do Tribunal de Justiça, acompanhado por um advogado, que é o Thales Jaime, que inclusive é vice-presidente da OAB de Goiás. Todo mundo pensava que ele seria o novo advogado, mas não foi nada disso não, viu? Na saída, o Thales Jaime disse que ainda não se considera advogado aí do Maurício Sampaio e também negou que tenha sido aí uma estratégia da defesa. Vamos acompanhar. Nós temos todo o interesse em julgar o Maurício, os outros réus, né, e principalmente dar uma satisfação à sociedade. Eu acho que isso é muito importante e nós, advogados, temos esse compromisso também com a sociedade. Nós temos uma certeza, dia 2 de maio o júri será realizado. Pois é, e o Valério Luiz, que foi assassinado aí no dia 5 de julho de 2012, quando deixava a rádio, que trabalhava ali no setor Serrinha. A segunda denúncia, ele foi disparado aí um revólver calibre 38, todas as munições foram disparadas contra ele. O crime, a segunda denúncia, quem teria mandado matar seria então o Maurício Sampaio, viu? Inclusive, nós conversamos também com o filho do Valério Luiz, que atuaria hoje como assistente na acusação. E ele fala então, depois desse novo adiamento. Vamos ouvir. Não existe possibilidade de ser adiado novamente. Foi marcado para uma data relativamente próxima, dia 2 de maio. Mas fica a nossa revolta, a nossa tristeza, porque realmente foi mais uma manobra, mostra o ânimo aí da defesa deles de protelar o quanto possível em cada detalhe do processo. É triste, é irônico que isso esteja acontecendo sem o meu avô aqui para ver, ele que lutou tanto, por tantos anos, para ver a justiça ser feita. Mas eu gosto de pensar que onde ele estiver, ele está aqui ansioso também, conosco de alguma forma, e gosto de pensar que ele vai ver a justiça ser feita, tanto ele e principalmente pela memória do meu pai, Valério Luiz, que é a vítima de tudo isso. Pois é, o juiz do caso, Lorival Machado, deu 10 dias para que Maurício Sampaio, então, apresente aí um novo advogado e explicou por que ele não poderia ir à júri aí sem a defesa. Vamos ouvir o juiz. Há casos em que há desmembramento, há essa possibilidade. Mas em razão do réu ser coautor, então ele não poderia ser julgado antes dos partícipes, né, que são 3 partícipes, um coautor e o autor direto, que é o acusado de ser o autor dos disparos. Então, em razão dessa situação, impossibilidade de ser desmembrado o processo, foi redesignada a sessão, né, e não haverá o desmembramento. Todos serão julgados conjuntamente. Pois é, o juiz informou o seguinte, que se da próxima vez, nesse julgamento marcado para 2 de maio, se a situação se repetir, por exemplo, Maurício Sampaio apresenta um novo advogado nesse prazo de 10 dias, faltando aí poucos dias para esse novo júri, isso se repetir, o réu ele pode sofrer consequências, viu? O juiz pode, inclusive, já se precaver e acionar a defensoria pública, mas o réu pode sofrer consequências. Vamos ouvir. A renúncia de advogado, né, isso é uma coisa que pode acontecer novamente. Só que isso tem repercussão processual para o réu, né? Isso pode acontecer, eu não vou presumir, a gente não pode tratar de processo com suposições. Então, a gente trata de fatos, né? Isso é uma situação processual
se ocorrer novamente, será analisada no momento oportuno, né? Então, se eu adiantar para você uma ilação, fala assim, pode ser, se algum outro defensor renunciar, aí no dia, na data da sessão, por certo que será tomada alguma decisão, né? Agora, o que vai acontecer, nós não podemos tratar sem ter fato concreto, né? O que o juiz poderia fazer? Ele pode convocar a defensoria pública, mas como o réu ele tem um poder aquisitivo maior, o juiz poderia estipular que essa defensoria pública fosse paga. Foi o que foi explicado. Uma outra consequência, já conjecturando ali entre as pessoas do direito, é que o Maurício Sampaio pode sofrer como uma das consequências, apenas conjecturando, dele ser preso. São essas informações. E deu para a gente entender na entrevista do juiz que ele está tentando dar um basta nessa possibilidade de uma estratégia da defesa. Exatamente, foi o que o juiz disse. O julgamento vai acontecer. Então, a justiça já deve se cercar, de se preparar de forma a garantir, como o juiz disse, o julgamento no dia 2 de maio. Nem que tenha que acionar a defensoria pública paga pelo réu. Além do mais, já são 10 anos de espera. Exatamente, de imaginar que já tem 10 anos de um inquérito concluído, tudo investigado, 10 anos de espera. A gente espera, sendo redundante aqui, que agora a justiça seja feita. Em maio, podemos acreditar que esse julgamento aconteça? Sim, 2 de maio. Tomara que aconteça. Vai acontecer. Vamos acreditar.